A gente conhece a batata inglesa, mas na verdade essa batata é brasileira, né? Ou então, como nós dissemos, a batata ela é oriunda dos Andes, né, da América do Sul. E foi na Europa onde ela encontrou seu berço principal e é a base da alimentação de muitos países. Mas hoje, a batata que nós consumimos in natura no Brasil é brasileira, porque ela é produzida 100% em território nacional. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Você que nos acompanha pela Oeste, canais parceiros, seja muito bem-vindo. Nova associação surge para impulsionar o consumo da batata dita inglesa, mas que é brasileira. Marcos Boschini é CEO da ABIN, é um prazer recebê-lo, Marcos. Muito prazer, prazer é todo nosso. E também com a gente, Lincoln Carrenho, que é diretor da ABIN, prazer em recebê-lo, Lincoln. Olá, muito obrigado. O Brasil é um dos maiores produtores de batata da América Latina, mas consome pouco. Por isso foi criada a ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura, uma aliada aí dos produtores e distribuidores nacionais com o objetivo de mudar esse cenário. Por que o consumo de batata diminuiu nos últimos 20 anos, Lincoln? Eu acredito que o consumo da batata vem por alguns motivos, né? Um dos pontos é a forma com que as pessoas consomem, os hábitos alimentares, da forma com que as pessoas vêm consumindo. Então, antigamente, as pessoas que faziam mais a comida em casa e tudo mais, e isso fazia com que a batata estivesse talvez mais presente. Mudou o modelo, né? Ou seja, até mais para produtos industriais e comidas mais rápidas, isso é um dos motivos. Mas eu acho que mais impulsionado ainda, um dos pontos principais, é de algumas inverdades que acontecem ou que foram colocadas às vezes, na mídia, ou não só na mídia, eu acho que eu não vou chamar de mídia, mas para as pessoas, uma falando para a outra mesmo, a batata engorda, a batata, né, e às vezes alguns mitos que ocorrem, de informações que as pessoas acabam repetindo várias vezes, como a manga com leite, né? Acontece muitas vezes de uma pessoa fala, mas batata engorda, aquilo fica como uma verdade e passou. Mas eu digo que, assim, já dizendo um pouco das nossas ações, eu diria que a batata vinha sendo consumida menos. Eu já vejo que a batata, e vou falar ao longo dessa conversa com vocês, que a gente já nota com números e informações que a batata já está muito mais presente novamente no cotidiano das pessoas. E essas inverdades precisam ser desmistificadas. Eu acho que esse é um dos objetivos aí, né, da ABIN. O Marcos, se diminuir o consumo, afeta aí a produção e acaba prejudicando, inclusive, a economia de uma forma geral, né? Exatamente. Isso trazendo só um dado, eu estou na cadeia da batata, já tenho 33 anos. Então a gente acompanha esse processo há muito tempo. Só reforçando o que o Lincoln disse, nos tempos de pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo no consumo da batata in natura. Ou seja, quando a dona de casa passou aquele período a consumir mais em casa, nós tivemos um aumento no consumo. E com relação à parte econômica, a gente tem alguns dados. Hoje nós estamos plantando no Brasil em torno de 125 mil hectares de batata, seja ela para consumo in natura, seja ela para chips, seja ela palito e até mesmo a produção de batata semente. E a gente tem dados aqui que a cada 2 quilos de batata que o brasileiro passar a consumir a mais, nós conseguimos inserir no mercado mais 10 mil hectares, ou seja, quase 10% da área plantada. Isso significa mais produtores, mais emprego, mais insumos, mais renda, mais giro na economia. Então isso é muito importante. Além de que a manutenção de preços que possam remunerar a produção sem onerar muito a renda das famílias. E sem falar, né, que a batata é um alimento saudável. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre a batata, né? Falamos dos benefícios, são inúmeros os benefícios do consumo de batata para a saúde. O Lincoln, o Marcos falou 33 anos nessa área da batata, você também já deve estar um bom tempo aí. O Brasil é um dos maiores produtores da América Latina, no entanto, surgiu agora a ABIN. Como que foi a ideia de criar essa associação?
quando surgiu, ela surgiu principalmente da ideia de nós precisamos reforçar o consumo da batata, ou seja, nós precisamos lembrar as pessoas que esse produto é um produto de qualidade, é um produto que tem uma base energética imensamente importante, que muito desmistificar do que algumas pessoas entendem em relação à batata, que ela é calórica, ou seja, ao contrário, quando você faz a relação peso, né, ou seja, quilo, caloria, você começa a notar que a batata tem melhor do que muitos alimentos, e como eu falei até recentemente, ontem, estava falando sobre isso, não é, a BIM não nasceu para dizer, não coma mais arroz e feijão, não é essa a ideia. A batata é sim um produto, é sim um produto que pode entrar na sua dieta, ou melhor, na alimentação, uma vez que nós estamos passando por um momento de reequilíbrio e readequação alimentar, eu falo isso, por isso que é o meu ponto de vista em relação à alimentação. Eu fiz ontem uma pergunta para uma pessoa, falando assim, se você pegar nos últimos 5 anos na sua cidade, ele morava numa cidade de 260 mil habitantes, e eu perguntei quantas academias você viu surgir nos últimos 5 anos. Ele falou, meu Deus, aumentou muito. Isso é um elemento que diz que as pessoas estão se cuidando mais, que as pessoas estão buscando mais, e a batata entra muito nisso, né? Então, a ABIN, ela nasceu para quê? Nasceu primeiro para unir a cadeia, para transformar e melhorar essa cadeia, e ela visualizar os seus números, suas informações, e para que a gente possa brigar por esse produto, que é tão importante, que é nosso, né? Que é a batata brasileira. Já voltamos com o assunto de hoje. Agora é hora de Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Joyce, é um prazer estar de volta. Guerra no Oriente Médio pode influenciar no preço do petróleo. O governo federal diz que está acompanhando aí os eventos e já prevê um aumento no preço do petróleo. Doutor, sobe o petróleo, sobe tudo. E provavelmente, se o governo já está acompanhando, é porque a gente pode aguardar aumento nos próximos dias, né? Joyce, na verdade, a inflação no Brasil, né, já falamos, ela se deve a uma série de questões, né, principalmente descontrole nas contas públicas, né, aumento de juros, alta do dólar, isso tudo reflete na inflação e muito por culpa da má gestão do governo federal. A questão da guerra entre Irã e Israel, né, também pode piorar um pouco mais. Por quê? Esta guerra ela vai refletir, ela está numa região grande produtora de petróleo mundial, né? Então, provavelmente teremos um encarecimento no barril de petróleo, e nós sabemos que o petróleo é básico para todas as atividades. E apesar do governo ter se vangloriado há uns anos atrás que atingimos a autossuficiência, não. Nós exploramos o número de barris de petróleo suficiente para o que nós consumimos. Só que nós produzimos muito óleo pesado, que é para o óleo diesel, né? E nós não produzimos óleo suficiente para gasolina e também não refinamos a nossa gasolina no total que nós precisamos. Temos que importar gasolina, temos que importar uma série de combustíveis, com exceção do etanol. Então, o aumento do petróleo, obviamente que nos atinge, e tem os outros fatores que certamente vão influenciar nesse preço. O Irã aprovou, o parlamento do Irã aprovou nos últimos dias o fechamento do Estreito de Hormuz. Esse estreito é um estreito ali entre Irã e Arábia Saudita, é uma rota de navegação, uma rota marítima que transporta mais ou menos 21% do petróleo mundial. Então, se realmente o Irã levar a cabo isso e não houver intervenção militar dos Estados Unidos para pedir esse fechamento, é ainda pior, porque o petróleo já está subindo, nós já tivemos um aumento dos fretes marítimos nos últimos meses, em virtude dos conflitos, né? Conflitos na Ucrânia, na Rússia, o próprio conflito Israel e Irã. Tudo isso gera mais riscos para as navegações marítimas, né? Além de gerar um aumento no transporte, né? de bens e produtos. Então já tivemos um aumento nos fretes de 20%, mais ou menos, nos últimos meses. Lembrando que todo o nosso petróleo, o que nós importamos, né, de gasolina e tudo vem por navios, né? Então, isso vai gerar um impacto. Se o Irã levar a cabo esse fechamento do Estreito de Hormuz, as rotas vão ficar muito mais longas, né? Então o frete vai ficar ainda mais caro, o frete marítimo, porque os navios vão ser obrigados a fazer um desvio gigantesco, né?
para trazer tanto petróleo quanto combustíveis aqui para as Américas, né? Então, realmente, o que o governo falou tem sentido, pode haver um aumento da inflação. Se essa guerra se prolongar, eu não acredito que se prolongue muito. Eu acho que agora, com a entrada firme dos Estados Unidos, o Irã viu que tem muito a perder. Eu acredito que o Irã deve vir para uma negociação, na minha opinião. O governo fala em redução de gastos, mas o que a gente vê aí é aumento de tributos. No entanto, o Congresso Nacional derrubou na semana passada o veto que retirava aí a isenção de fundos de investimentos imobiliários e investimentos do agronegócio. Uma vitória aí por Congresso, e a gente sabe que acaba influenciando no financiamento. Se influencia no financiamento, vai influenciar na produção, na produtividade, a rentabilidade do produtor, e influenciando para o produtor, vai influenciar no preço também para o consumidor. Perfeita análise, Júlio. Como nós já falamos aqui, o nosso plano safra não é suficiente para financiar o que os nossos agricultores, produtores precisam. Então, precisamos de outras fontes, né? Temos apenas 6 bancos aqui no Brasil que dominam toda a concessão de crédito, financiamentos, além do BNDES, que participa com um pouco, né? Então, o que acontece? Precisamos de fontes alternativas de recursos. Os FIAGROS, né, no caso do agronegócio, os fundos imobiliários também para financiamento imobiliário, são uma saída, né? É uma modalidade que é amplamente utilizada no mundo. No mundo é o inverso. 80% do dinheiro concedido para projetos, para empresas, vem de fundos, né? Aqui nós temos uma participação mínima. Então, é uma fonte de financiamento que estava crescendo, e se fosse tributada pelo CBS, pela CBS e pelo IBS, realmente tornaria menos atrativa essa fonte de financiamentos e afastaria investidores. Agora, sabiamente, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, pena que não é por uma convicção total, né? Porque demoraram muito. É mais esse pacote de disputas aí que o governo está tendo com o Congresso nesses últimos dias, tem feito o Congresso derrotar o governo em algumas pautas de interesse do governo, e isso aí foi mais na esteira desta birra que o Congresso está fazendo com o governo. Não foi uma análise muito técnica, apesar de ter sido acertada, porque isso prejudicaria muito o agronegócio e o crédito imobiliário. E o Congresso está usando isso para fazer o governo liberar mais emendas e para tornar mais cara a fatura de apoio ao governo. Infelizmente não foram pelos motivos certos, mas o final é bom para o agronegócio e bom para o crédito imobiliário. O governo federal congelou 42% do orçamento do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Rio Grande do Sul é um dos principais estados, ou estado com maior apólices aí, sofreu ano passado, continua sofrendo esse ano, há um ano aí da tragédia. Nós vemos novas chuvas, novos deslizamentos, novas mortes, desaparecidos, feridos no Rio Grande do Sul, e congelando esse orçamento, de novo, prejudica o produtor rural, prejudica o consumidor. É lamentável, né? Esse fato do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul e acompanho com muita tristeza o que está novamente acontecendo, né, nessas tragédias climáticas. No caso do seguro rural, o Rio Grande do Sul foi o primeiro, o Paraná o segundo em utilização ano passado. Por quê? Porque são estados que sofrem com oscilações climáticas, né? O Centro-Oeste, às vezes, tem um clima mais perene. Aqui no Sul nós temos muitas oscilações, né? Tanto em excesso de chuvas quanto em seca, e isso faz com que os agricultores recorram mais ao seguro. Qual é a vergonha dessa redução? O pleito das entidades rurais já era de 4 bilhões de reais destinados ao seguro agrícola, que o governo destinasse 4 bilhões. O governo destinou 1 bilhão, e um pouquinho, não chega a 1 bilhão e 100. Quer dizer, já foi 25% do que era necessário para o mercado. E agora ainda corta 42%, quer dizer, vamos ficar com 600 milhões ou menos de 600 milhões, quer dizer, é 15%, um pouco menos, ou em torno de 15% do que as entidades rurais consideram necessárias para ter como seguro rural. Então, quer dizer, este é o impacto do que o governo está fazendo. Está derrubando ainda mais a concessão de seguro rural e mais, né? Nós já estamos em junho, até agora foi liberado só 6,67% do valor previsto para o seguro rural do ano. Então, quer dizer, é muita falta de
de entendimento das questões do agro, né? Além de destinarem poucos recursos ao seguro rural, ano passado, além de termos poucos recursos, na última safra, foi liberado apenas 80%, o resto ficou preso na burocracia. Então, quer dizer, é o governo dificultando mais a vida, ainda mais a vida do produtor rural, do agronegócio como um todo. Por falar em Rio Grande do Sul, no dia 25, agora, na quarta-feira, a Oeste vai lançar um documentário que fala sobre o ocorrido no estado, sobre a recuperação, as famílias que ainda não se recuperaram. Dia 25, quarta-feira, a Oeste vai liberar aqui no YouTube da revista Oeste. Doutor, muito obrigada pelas suas informações aqui. Uma excelente semana. Obrigado, Joyce, igualmente, para você também e para todos os nossos telespectadores, e parabenizar a Revista Oeste por mais essa iniciativa, sempre pioneira e sempre informando a população. É muito importante não esquecermos o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque parece que já está saindo, né, da mídia tudo que aconteceu no passado, e o Estado ainda não se recuperou, ainda está longe de se recuperar. Muito obrigado, um abraço. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão, aguardando a sua mensagem. Assine já! O Marcos, você falou que da produção antes, se aumentasse o brasileiro consumir 2 quilos a mais, vocês podem aumentar em 10%. Hoje essa produção, ela fica toda aqui ou vocês exportam também, é exportada a parte dela? Hoje, no Brasil, por motivos de custo Brasil, e nós não temos exportações para países da Europa. Nossa produção de batata nacional, ela é basicamente consumida nos países do Mercosul, principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai, em épocas que lá tem algum problema com frio, geada. Mas basicamente a nossa batata é consumida no território nacional. O mercado nacional é um excelente mercado, um mercado de 220 milhões de pessoas, então já é um mercado muito grande. Ô Lincoln, e quais são os desafios, os principais desafios dos produtores de batata hoje? São muitos, mas essa pergunta eu vou deixar o Marcos responder, porque ele é um produtor. Eu acho que hoje nós temos conversado bastante, os desafios são grandes, porque produzir batata num país tropical não é uma coisa das mais simples. Nós temos chuvas, nós temos frio, nós temos diversas regiões com diferentes temperaturas, vem o El Niño e prejudica bastante a produção, visto que a batata, ela, com o calor, ela apresenta problemas fitossanitários diversos. Mas hoje nós temos que trabalhar em algumas áreas. Primeiro, orientar o consumidor o que é uma batata para fritar, o que é uma batata para cozer, o que é uma batata para fazer purê. Enfim, o consumidor tem que estar bem orientado. Segundo, nós temos que buscar mais materiais. Hoje, a produção de batata in natura está restrito a 3
ou 4 materiais, ou seja, 3 ou 4 variedades de batata. Nós temos que buscar mais opções em trabalho junto com a Embrapa, seja com a importação de sementes e os devidos testes nela dentro do território nacional, para que a gente possa inserir mais produtos, mais batatas e, principalmente, orientar o consumidor. Só complementando o que o Marcos falou, dentro da missão, das missões, objetivos que a ABIN tem, essa conscientização do consumidor ela é muito importante para a cadeia. Ela é imensamente importante para o produtor também, ou seja, para entender o que ele está produzindo, o melhor tipo de batata. Então essa conscientização, além do consumo, do aumento, né, às vezes o aumento do consumo passa como uma coisa, não, tem que consumir mais somente. Mas passa também por um processo de conscientização do que ele está consumindo, né? Isso é imensamente importante também e ajuda a cadeia e, no caso, o produtor. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Caute. A Vitagold inovou mais uma vez e apresenta o Vitais 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitais 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitais 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitagold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitagold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitais 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Ô Marcos, a gente conhece a batata inglesa, mas na verdade essa batata é brasileira, né? Ou então, como nós dissemos, a batata ela é oriunda dos Andes, né, da América do Sul. E foi na Europa onde ela encontrou seu berço principal e é a base da alimentação de muitos países. Mas hoje, a batata que nós consumimos in natura no Brasil é brasileira, porque ela é produzida 100% em território nacional. Essa é uma bandeira que nós levamos, inclusive eu peço aqui, você com a sua audiência, siga a Batata Brasileira no Instagram, né? Ou seja, nós temos essa marca, e é uma bandeira que nós levantamos. A batata é nossa, a batata brasileira é nossa, o solo é nosso, é o produtor, ou seja, todo o nosso suor que é colocado ali para trazer a batata no Brasil. Então, a gente tem levantado muito isso e trabalhado muito para a gente lembrar que o consumo, né, a agricultura, às vezes a agricultura se olha com um olhar, o produtor é nosso, a produção é nossa, a batata é nossa, isso é muito importante. Comparada até a outros alimentos, ela tem aí uma infinidade de benefícios, como nós já colocamos aqui no início. E exatamente isso, e principalmente hoje, o que o brasileiro consumir de batata in natura, ele está gerando emprego e renda dentro do país, porque toda a produção é nossa. Outro fato muito importante é que a batata, dentro das pesquisas da Anvisa, ela é um dos alimentos com resíduo zero de químicos. Então isso é muito importante de ser ressaltado. E
nós podemos dizer que a batata não é à toa que ela é o terceiro alimento mais consumido no mundo. Então, nós temos, logicamente, que no Brasil a cultura de arroz com feijão, mas nós podemos ir aos poucos inserindo a batata como um alimento saudável e a um custo-benefício muito bom. Então é isso que a gente quer com a associação, levar ao conhecimento da população, que quando a dona de casa for ao supermercado, ela opte pelo consumo da batata. Ô Marcos, e qual que é o apoio oferecido aí pela ABIN aos produtores, distribuidores? Eu acho que o principal papel é justamente estimular aí o consumo, porque se você estimula o consumo, consequentemente, você vai aumentar a produção, porque nós temos potencial para aumentar, né? É exatamente isso. É através de conhecimento, de programas como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, que nós vamos divulgar o produto, nós vamos nos apresentar as características benéficas do produto, para que a população possa devagarzinho ir quebrando mitos, como o que o Lincoln disse no começo, e consumindo um pouquinho a mais. Isso é muito importante para a cadeia produtiva, para manter a remuneração do produtor. E eu digo para vocês também um dado, que os países da Europa consomem muito por uma questão cultural, mas também nós não podemos deixar de dizer que a batata é uma produção, um produto muito eficiente. Países na Europa, países pequenos, nós temos aí o feijão, o arroz, soja, milho, nós estamos falando em 3, 4 toneladas, no máximo 6 toneladas por hectare. A batata produz 60 toneladas por hectare. Então ela é muito mais eficiente. Por isso que países têm na batata a base da sua segurança alimentar, né? Então, o Lincoln disse aqui, eu discordo dele, ele disse que quando criança ele gostava de batata, eu já vou mais além. Eu gosto até hoje. Isso. E não sou mais criança. É isso aí, então vamos comer batata, claro, com moderação, tudo que a gente, né, se alimenta sempre tem que ser equilibrado. O canal está aberto aqui para comunicar com o público. Foi um prazer recebê-lo, Lincoln. Muito obrigado. Prazer recebê-lo, Marcos. Prazer é todo nosso. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.